Hum. Boa noite, graça e paz. Que bom que você está aqui. É uma satisfação. Vamos iniciar mais um estudo. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Nós temos uma missão. Essa missão é espalhar ao mundo inteiro as três mensagens angélicas. E esse estudo tem tudo a ver com isso, né? Um chamado à santificação, um chamado à missão, um chamado para a vida no campo. Se você se interessa realmente por essa mensagem de vida no campo, nós temos um grupo de WhatsApp. Basta você entrar em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo temos o nosso e-mail. Também pode deixar uma mensagem aí no chat. Será um prazer tê-lo lá ou tê-la lá conosco, tá bom? Fica aí o convite, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, não sabe do que se trata. Então fica aí o convite para que você baixe o seu guia de estudos e estude desde a primeira lição, né, para você pegar ali o fio da meada. Como nós estamos no início, é plenamente possível, até porque os nossos encontros não ocorrem todas as semanas, nós temos aí um calendário. Então, organize-se para que você coloque essa leitura, esse estudo em dia. Esse guia é inteiramente gratuito, não cobramos nada para distribuí-lo, né? De graça receber, de graça dar. Então, temos lá. Mais uma vez, aqui são os temas, né? São 14 lições. Hoje nós iremos recapitular a lição 2, Vivendo como Enoque, tá certo? E temos aí esses outros temas que vocês depois podem pausar o vídeo e ler com calma. Esse guia de estudos baseia-se inteiramente na Bíblia e no Espírito de Profecia. Então, temos ali perguntas, como vocês estão vendo aqui, a referência ao texto bíblico e comentários inspirados, tá certo? Então, esse é o nosso estudo, iremos avançá-lo até dezembro, né, quando estudaremos a 14ª lição, lá no nosso WhatsApp, né, no nosso grupo, nós temos divulgado também esse cronograma, ok? E estamos convidando mais pessoas para que, inclusive, participem conosco dessa recapitulação, para que se torne aqui um estudo bem dinâmico. Esse aqui é o tema de hoje, tá bom? Se você também quiser participar dessa recapitulação, nós temos separado os tópicos. Será um prazer também contar aí com a sua colaboração, destacando aí os pontos principais, né? Porque são apenas uns 2 minutinhos para cada pessoa. Nosso tempo aqui é reduzido e, portanto, precisamos de muita objetividade. Quero convidá-los, então, a fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, sem nenhum impedimento, sem nenhum constrangimento. Que o Senhor nos abençoe, que esse estudo, ó Pai, fique guardado em nossos corações e tenhamos o firme desejo, ó Pai, de praticar tudo aquilo que temos estudado aqui. Tudo isso eu lhe peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, vivendo como Enoque, né? Enoque, já demos algumas pinceladas no estudo anterior, voltaremos a falar dele em outras lições, né? Mas não por um acaso, esse guia separou um tema apenas para tratar da vida de Enoque, porque é uma vida muito rica, né? Quantas pessoas tiveram a oportunidade, né, de serem trasladadas sem passar pela morte? Apenas duas, né? Elias, Enoque. Moisés morreu, foi ressuscitado e foi levado aos céus, né? Então, embora a Bíblia não apresente muitos detalhes sobre a vida de Enoque, o Espírito de Profecia traz sim muitas informações, Deus seja louvado por isso. O nosso verso áureo, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. E a nossa leitura introdutória, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos
que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Evangelismo, página 77,5. E mais uma vez nós voltamos a esse tópico, né? Trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Nessa semana, lá no nosso grupo, chegou mais uma vez um vídeo e foi necessário, né, explicarmos isso de novo, né? Porque um vídeo, infelizmente, né, temos que falar, né, um pastor e causando confusão nesse sentido, né? E a principal confusão é transmitir a ideia de que existe um antagonismo entre vida no campo e evangelização das cidades, quando não existe. O Espírito de Profecia aqui é muito claro, né? Não, é transparente, não tem como ter nenhuma dúvida. Devemos morar no campo e não virar as costas para as cidades. Devemos continuar em contato com as cidades, distribuindo literatura, tendo iniciativas missionárias nas cidades. É basicamente isso, não há nenhum mistério, certo? E nessa parte introdutória, o outro texto ali fala sobre a importância da hora tranquila, né? Estar em contato, acalmar o coração, estar em contato com a natureza, ter momentos a sós com Deus. E a vida no campo proporciona isso. A cidade é muito difícil, a correria é muito grande, estamos cercados aí por construções, por pedras, máquinas, etc. E já no campo isso é bem diferente, né? Então, precisamos pensar seriamente nisso, né? Termos os nossos momentos a sós com Deus. Jesus, o nosso modelo, passava muitos momentos na natureza, né? Ele pregava, fazia o seu trabalho, o seu ministério, e logo a seguir ele se retirava e ia passar momentos com Deus, momentos de comunhão, momentos de descanso. Então precisamos pensar nisso e tomar a nossa decisão, certo? Posto isso, gostaria de passar então aí a palavra para Emanuela, ela já apareceu? Emanuela, pelo visto, não, né? Havia dado ali o nome para recapitular a primeira lição. Aí nós chegamos a algumas lições da vida de Enoque, certo? Alguém gostaria de comentar aí a primeira lição? Autoexame, tá? Então, já anunciando aqui, a primeira lição, autoexame. Boa noite. Boa noite. Comentando um pouquinho dessa primeira lição, né, do autoexame, eu fiquei pensando aqui realmente nesse texto que ela diz aqui, né, na inspiração, que nós devemos nos apresentar perante o tribunal de Deus, né, e perguntar, né, se não há nenhum ídolo, né, que nós tenhamos ainda na nossa mente, na nossa vida, né, pedir que Deus tire isso de nós, né, então realmente é buscar, né, o meio do Espírito Santo que Ele nos mostre aquilo que nós não temos, não estejamos ainda ou vendo, ou mesmo vendo, não tendo ainda força, né, para vencer. Essa parte me chamou a atenção aí, né, realmente do autoexame, né, constante, né, que nós precisamos ter. E é realmente por meio do Espírito Santo, né. Verdade. Nós temos uma tentação como seres humanos, né, a avaliarmos os outros, né, julgarmos os outros, quando na verdade nossa principal preocupação deve ser de examinar a nossa consciência, como estamos com Deus, porque estamos em julgamento e em qualquer momento nossa vida pode ser ceifada também, né? Então precisamos realmente fazer esse exame constante, das nossas próprias vidas. Irmã Suelândia, antes, porém, Maciela, pode falar, Maciela. Boa noite a todos, feliz sábado. Eu só queria acrescentar nessa primeira lição a- sobre o autoexame relacionado à vida no campo, nós temos a preocupação sobre a nossa salvação, em primeiro lugar. Quando se fala em vida no campo, as pessoas falam muito, vai evangelizar, vai trabalhar, e isso e aquilo, tem que ficar na cidade porque tem que trabalhar para a obra de Deus.
tá ok. Mas e a nossa salvação? A vida no campo está vinculada diretamente com a nossa salvação. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Podemos colocar o que adianta você ganhar várias pessoas para Cristo e você não ir para o céu. Então, essa autoanálise é em relação também o que eu estou fazendo da minha salvação. Será que eu estou mesmo preocupado com a minha salvação ao ponto de entender que o local onde eu moro influencia diretamente na minha salvação? Esse é o ponto que a gente pode fazer essa autoanálise também. Perfeito. Muito obrigado aí pelo comentário. Irmã Suelândia, então, na sequência, o tópico 2 aí, a segunda lição da vida de Enoque. Sim. A segunda lição fala de comunhão com Deus através da natureza, né? E aí a pergunta nos falou sobre por que nós precisamos da natureza para termos comunhão com Deus. E realmente eu fiquei pensando, né? Os textos nos falam, né? Lá em Salmos, que o céu anuncia a glória de Deus. E quando nos diz lá, né, que Deus, quando criou o ser humano, o colocou no jardim do Éden, né? E eu fico pensando, hoje a gente vê muitas paisagens, muita coisa na natureza que são belíssimas. E isso mesmo depois de tanto tempo de pecado, né? Depois de aproximadamente 6 mil anos de pecado. Então, quão bela era a natureza quando Deus criou, né? Antes do pecado. Não, realmente não dá para imaginar. A gente só pensa que realmente é muito, muito mais bonito. E além da beleza, a natureza ela revela, né? Ela fala de outras características, né, do caráter de Deus. Como eu pensei que hoje é harmonia, da a paz, né? Na questão dos animais, né? Dos animais, até mesmo de um animal, como eu vi um vídeo essa semana, um animalzinho cuidando do outro, ajudando o outro a se livrar lá de uma cobra que estava atacando. Então, um animal ajuda o outro, né? A gente consegue ver isso. E eu imagino que realmente que Deus colocou isso, né? Tanto em nós quanto nos animais. E mesmo diante do pecado, a gente consegue ver isso na natureza. E sobre, bom, Enoque, né? Nós falamos aí, ele evitava uma associação constante, né, com os ímpios, com o pecado, e passava muito tempo entregando-se à meditação e à oração. E a vida no campo favorece isso, né? Eu, por exemplo, eu percebo, vivo aqui na cidade, uma coisa que me incomoda muito é o barulho. Muitas coisas barulhentas da cidade que atrapalham a nossa meditação, muitas das vezes, naquele momento que a gente quer estar a sós com Deus, a gente quer um momento de silêncio, ou até mesmo músicas, né, que a gente quer uma música agradável, né, uma música que realmente seja de adoração. E muitas das vezes, por estarmos na cidade, a gente escuta muito tipo de som, de música que não é agradável. Então, realmente, viver, né, estar próximo da natureza, favorece a comunhão com Deus, favorece muitas coisas. E dentro do tópico ainda também, rapidamente, eu queria mencionar, quando fala aí na outra parte, devemos animar as crianças a buscar na natureza os objetos que ilustrem os ensinos da Bíblia, né, estudar nela os símbolos tirados daquela. Então, a verdadeira educação, aí tirando aqui do livro do Joshua White, dos princípios da verdadeira educação, ele fala que, ele cita aqui, né, a inspiração, né, de Ellen White diz, o Jardim do Éden não era apenas o lar de Adão, mas era a sua sala de aula. E aí, se a agricultura, né, era para Adão, que foi criado perfeito, né, das mãos de Deus, ela era benéfica para o caráter dele, que estava perfeito, quanto mais é para nós, né, depois do pecado, né, da deterioração do pecado. E as crianças também, que citam que os benefícios, que são muitos os benefícios, né, para a criança em fase de desenvolvimento ali, o contato com a natureza, o plantio, né, a horta, e ele fala que até também que estudos científicos demonstram muitos benefícios no cultivo do solo pelas crianças, né? Então, tanto para os adultos quanto para as crianças, esse contato com a natureza, né, ele provê muitos aprendizados para o caráter e para a vida física, né? Tanto para a vida física quanto para a vida espiritual. Então, ele diz, a agricultura não é algo extra na educação, mas sim é algo essencial. Então, realmente, a gente vê que quando Deus nos deixou nessas orientações, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, realmente é para o nosso bem. Quando nós buscamos seguir essas orientações, os benefícios são realmente muito grandes. Muito grandes. Perfeito, irmã.
É um ponto aí que chamou a minha atenção. Ellen White fala em Patriarcas e Profetas que Enoque passava muito tempo na solidão, né? Sim, Comunhão com Deus, enfim. É o inverso da lógica que o mundo nos impõe hoje, né? Principalmente os jovens, né? é O jovem verdade. ele precisa ser popular, precisa ter muitos amigos, aquela coisa toda. E o ideal para a nossa santificação é o contrário, termos uma vida mais reservada, né? Claro, não negligenciar a pregação do evangelho, mas ter uma vida um pouco mais retirada, tá certo? A Natália, deixa eu ver se eu não estou com. Não, não, perdão. Gaspar, ele está? Gaspar, não. Seria a terceira lição. Bem, então vamos aqui passar pela terceira lição rapidamente, né? A terceira lição, comunhão com Deus através de Sua palavra. Uma outra lição aí importante da vida de Enoque, né? Nós sabemos lá pelo livro de Romanos, se eu não me engano, capítulo 15, que é dito que tudo aquilo que foi escrito para que tenhamos esperança, né? Então a palavra de Deus é a nossa fortaleza, né? Neste mundo terrível, neste mundo tenebroso, como também era tenebroso lá na vida de Enoque antes do dilúvio, muita impiedade. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, né? Luz para os nossos caminhos. E Ellen White destaca ali, ó, apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e que receberam o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo, né? Os maiores enganos Satanás tem reservado justamente para este tempo do fim, que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Então, Enoque era alguém que estava sempre meditando em comunhão com Deus. Naquele momento, a palavra de Deus não era escrita, né? Era oral, era transmitida oralmente. Desde Adão ali, os descendentes iam transmitindo aquilo que aprenderam, haviam aprendido do próprio Deus lá no Éden. Então temos aí mais essa lição, terceira lição, comunhão com Deus através de Sua palavra, certo? Em breve sabemos que estaremos sem a palavra escrita, por isso precisamos gravar na memória também, precisamos entesourar a palavra de Deus em nossos corações. Muito bem, agora sim, Natália, quarta lição, cortar as linhas de comunicação inimigas. Tá todo mundo me escutando? Todo mundo me... Deu uma travadinha agora. Alô? Natália? Oi? É, cortou. Não estamos te ouvindo. Pode fechar sua câmera, que talvez o lugar onde você está o sinal não esteja tão bom. Se você fechar sua câmera, talvez ajude. Bem, enquanto Natália então não consegue se comunicar conosco, vamos avançando aí para a quarta lição, tá? Oi, Cortar. voltei. Dá tempo ainda? De eu Dada. revisar, da Sim, gente Natália. revisar. Pois não, porque eu achei que você tinha travado de vez aí. Mas pode falar, Natália. Se cortar, me avisem. Eu tava tentando explicar antes de cair que eu tô usando um Wi-Fi que é um pouco ruim, tá distante, tá bom? Mas bora lá. O tópico 4, quem pôde ler, eu vou seguindo por aqui. Cortar as linhas de comunicação inimigas. Quando a gente fala sobre isso, eu acredito que um verso que resume bem essa ideia
seria Provérbios quando fala para nós: Filho meu, dá-me teu coração e os teus olhos se alegrem dos meus caminhos. Quando o Provérbios fala isso para nós, quando Deus nos convida a entregar o coração para Ele, e a gente fala de cortar linhas, a comunicação com as linhas inimigas, é exatamente isso. Como que a gente vai se agradar dos caminhos de Deus se o nosso coração não é dele? Então, o campo oferece para nós, a mudança para o campo oferece para nós cortar a comunicação com linhas inimigas, com contato com tudo aquilo que não é de Deus, de forma drástica, brusca e permanente. Então, de forma bem prática, por exemplo, quem é ligado muito em filme, em série, cinema, essas coisas, e tem acesso fácil a um cinema dentro de uma cidade, convenhamos que é mais fácil de você ceder a isso. Acesso a streaming, entende? Quem está lutando com isso, como eu, então também é um acesso fácil que a gente passa a ter na cidade. Quando a gente fala de uma dieta que não é santificada, uma dieta que não agrada a Deus, quando a gente está numa cidade grande, é muito mais fácil ter acesso a essa linha inimiga do que se a gente está no campo. Quando a gente está morando, por exemplo, sou do interior de São Paulo, e lá a gente tem um parque de diversões que é bem popular, o pessoal conhece bem, chama Hopi Hari. Ele é parecido na mesma linha do Beto Carreiro, aqui em Santa Catarina. Tem algo de errado? Não. Porém, é uma atividade frívola, que é um tema para outro estudo, né? Mas que está ali de fácil acesso. Então, quando você mora no campo, você passa a ter gosto. Quando você entrega teu coração a Deus, você passa a ter alegria em outro tipo de lazer. Agora, não mais lazer, mas recreação, que é aquilo que o campo nos convida. E para isso, para não ficar falando de mim mesma e aproveitar bem o nosso tempo, quem tiver aí com a sua Bíblia, o tópico 4 deixa assim para nós. Para deixarmos as cidades e irmos ao campo, precisamos desviar nossos olhos das Bem, houve um congelamento de novo aí da fala da Natália, mas na linha daquilo que ela estava falando, vou destacar aqui Vida no Campo. Tem uma citação ali: a vida nas cidades é falsa e artificial. Uhum. Intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da exaltação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância, tudo Isso, são forças que, no respeito à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. Pode prosseguir, Natália. isso. Mas é isso mesmo. Acredito que desse tópico, quando a gente fala de cortar linhas inimigas, essa citação que o professor leu resume bem também. Quando a gente fala de cidade, a gente pensa em artificialidade, a gente pensa em frivolidade. É um ambiente que, venhamos, convenhamos, foi fundado pelo primeiro assassino da história. Então não pode ter algo de bom que está frutificando dali, né? Mateus 6:24 fala assim para nós: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou apegar-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui na Bíblia é símbolo da adoração ao dinheiro, ao ouro, né? Então a cidade nos convida a isso, a essa ostentação, aquela comparação de uma casa para outra, de um condomínio para outro, de um carro ou do outro. Então nos convida a esse gasto de dinheiro desnecessário, gastar com aquilo que não é pão, né? Isso tudo é continuar tendo comunicação, acesso fácil às linhas inimigas. Agora, partindo para o tópico 5, a quinta lição que a gente pode estar retirando da vida de Enoque é: compreendendo o amor e a misericórdia de nosso Pai Celestial. Eu não sou mãe, quem aqui no grupo é pai e mãe vai entender isso que eu vou falar agora, que eu vou falar na teoria, baseado na minha experiência como irmã e filha, mas aqui nesse tópico, Gênesis 5:22 fala para nós que depois que Enoque teve o filho dele, ali ele aquela geração passou a invocar o Senhor. Ou seja, demonstra ali uma comunhão mais íntima com Deus, uma compreensão mais profunda do relacionamento com Deus. Por que isso? Porque ele agora estava experimentando na prática o que era o amor de Deus com a gente, em relação a nós. Como que ele estava vendo isso na prática com o filho dele, através do amor que um pai sente pelo seu filho. E aí entra um ponto muito importante para a gente estar desmitificando aqui, no nosso grupo de estudo, a questão de ter filhos ou não, de famílias, né? Então, quando Deus te convida a ser pai e mãe,
creio eu, de acordo com o que está escrito na Bíblia, no Espírito de Profecia, também é um convite para que a gente aprenda mais de uma forma prática e profunda o que é o plano da redenção, que é no amor de um pai com um filho, de uma mãe com um filho, que a gente consegue entender ali o que é a longanimidade de Deus. Eu, pelo menos, vejo muito disso hoje no meu relacionamento com Deus e também com a minha família. O que é aquele perdão que extrapola a graça, que extrapola a nossa situação, a nossa decadência. Quantas vezes a gente cai e vai diante de Deus? Quantas vezes o seu filho erra com você e você perdoa e você não consegue deixar de amar? E assim a gente consegue aprender do amor de Deus. Ok, e para fechar o tópico 5, eu queria só ler aqui um pedacinho do que o livro trouxe para nós, aqui do Testemunhos Seletos, volume 8. O infinito, insondável amor de Deus por meio de Cristo tornou-se o objeto de suas reflexões, das reflexões de Enoque, dia e noite. Com todo o fervor de seu coração, ele buscava revelar esse amor ao povo entre o qual vivia. Quando ele experimentou isso? No campo, com a família dele ali, uma família buscando a Deus, né, unidos. Então, é isso que eu queria deixar, do tópico 4 e 5. Perfeito, Natália, muito obrigado. Quinta lição, sexta lição, melhor dizendo, Maciela. Temos aí 8 minutos para o fim. Certinho. Então, nessa sexta lição, vem falando sobre a questão do trabalhando para a salvação das almas na cidade, né? É aquele grande embate que hoje enfrentamos dentro da nossa igreja em relação à vida no campo. E aqui os textos deixam bem claro que Enoque, ele morou no campo, né? Tendo ali um chamado, tudo que já conversamos aqui nessa noite. E o fato dele estar no campo não o impediu de levar a salvação, o conhecimento da palavra para aquelas pessoas da cidade. Então, alguns textos muito importantes vêm falando da ordem que Deus deu para nós, primeiramente, né? Quando a gente nasce no reino de Deus, nós nascemos como missionários. E o fato de nós irmos para o campo não muda essa primeira ordenança que Deus nos deu. Então, você vai ver lá em Lucas 8, em Atos 18, o próprio exemplo de Jesus com os 12, que eles iam em cidades, pregando a mensagem do Evangelho, né, as boas novas. Então, quando mudamos para o campo, a nossa missão, ela, na verdade, aumenta, porque agora passamos pelo processo de uma santificação individual, ou seja, se o objetivo da vida no campo é você se aproximar ainda mais de Deus, o resultado disso é você levar ainda mais de Deus para as pessoas ao seu redor e na cidade. Então, aqui na lição, eu achei interessante que falou um pouco sobre Jonas, né? Então, o chamado que Deus deu para Jonas de ir até Nínive, né? Eu quero destacar o texto de Jonas, capítulo 3, verso 2, que a ordem de Deus foi: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então, essa é a ordem de Deus para todos nós, independente de onde estivermos. E no campo a mensagem é: vá até as cidades. Então, Ellen White diz que Enoque, ele estabeleceu um modelo de como devemos trabalhar. Então, aquele texto clássico, né? O anjo questiona e ele mesmo responde, né? As cidades devem ser trabalhadas, a pergunta é: Não serão deixem. advertidas as cidades? Isso. Pode concluir, Rafael. Sim, mas não por morar nelas o povo de Deus, e sim por visitá-las, né? Eu estou falando aqui de memória, né? Mas é Sim, mais ou menos mas é por aí, exatamente né? isso, né? As cidades devem ser trabalhadas de postos avançados. Então, é exatamente isso. Deixou claro, o próprio anjo perguntou e ele mesmo respondeu. Ou seja, isso que estamos repetindo ao longo dos anos não tem nem cabimento, porque o texto bíblico, ou o texto profético, ele já deixou ali a pergunta que Deus sabia que as pessoas iriam fazer e a resposta.
As cidades não vão ser trabalhadas, sim, mas não pelo povo de Deus morar nela, mas por ir até ela, né? Para ir lá evangelizar. Eu quero só ler uma passagem rapidinha para estar concluindo, no Uhum. Medicina e Salvação, na página 42, que diz assim: Enoque não morava com os ímpios. Isso nós vamos para a primeira lição, onde diz que a preocupação da salvação individual. Não estabeleceu sua morada em Sodoma pensando salvar os sodomitas. Ah, a gente tem que estar na cidade para salvar os da cidade. Não, 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 né? Ele, junto com a sua família, se colocou onde a atmosfera era mais pura possível. Ou seja, ele se preocupou com a salvação dele e dos seus familiares. Desse lugar, ele às vezes se dirigia aos habitantes do mundo com a mensagem dada por Deus. Então, ele ia até o mundo dar essa mensagem. Todas as visitas ao mundo lhe eram penosas, ou seja, pela purificação que ele estava tendo em meio à natureza com Deus. Ele viu e entendeu algo sobre a lepra do pecado. Depois de proclamar sua mensagem, ele sempre levava consigo, de volta ao seu local de retiro, alguns dos que haviam recebido a advertência. Alguns deles se tornaram vitoriosos e morreram antes do dilúvio, mas muitos viveram por tanto tempo cercados pela influência corrupta do pecado que não puderam suportar a justiça. Então, nem todos vão ser salvos através da nossa mensagem, mas a nossa parte mesmo morando no campo, devemos ir na cidade, pregar o evangelho e levar essa mensagem tão bonita. Então, há 3 anos eu estou morando no campo e a missão que eu tinha, o evangelismo na cidade, só melhorou ainda mais depois que eu estou morando no campo. Então, é possível, é real e é ordenança de Deus. E a sua missão é Enoque, né, Marcela? Sim, Fica aí o convite exatamente. para os irmãos conhecerem aí o trabalho que a Marcela faz. Enoque pregava na cidade sem ter internet, sem ter automóvel, sem ter telefone, e hoje a gente tem tudo isso daí e o pessoal fica criando assim uma dificuldade enorme para você morar no campo e evangelizar os habitantes da cidade. Natália, rapidamente, porque nós estamos aí na reta final. Não, só para salientar esse conceito. Morar no campo, então, não é sinônimo de virar um ermitão, de virar assim, de detestar pessoas, de se isolar, deixar de participar na igreja, deixar de ser ativo de forma missionária. Morar no campo não é isso. Na verdade, ao contrário disso, em se aproximar de Deus, você vai querer se aproximar das pessoas. Amém. Olha, temos aí mais uma lição que é a separação dos parentes, né? Enoque pregou lá aos parentes deles, os familiares, né? Só que ele se separou daquela linhagem ímpia lá de Caim, sabe? Aqueles que não queriam saber de Deus, meu irmão, se separe dessa gente. Temos uma citação aí de eventos finais. Notaremos que precisamos desprender-nos de todas as mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Amigos mostrar-se-ão aleivosos e nos trairão. Parentes enganados pelo inimigo julgarão prestar serviço a Deus, opondo-se a nós. E aí ela continua falando de todas as dificuldades que eles irão criar, né? E aí já estamos acabando, não vai dar para comentar o último tópico, tá? Mas fica aí o convite para que você leia aqui, ó, essa mensagem. Haverá Enoques em nossos dias? Sabemos que Enoque é um tipo, né, da geração, da última geração, aquela que vai se santificar, que vai se envolver no alto clamor, vai passar pela sacudidura. Então fica aí esse apelo, meu irmão. Junte-se ao povo remanescente, o povo aí que tem essa mensagem final, as 3 mensagens angélicas. Que Deus então nos abençoe. Não dá tempo